que é uma máquina térmica, você sabe? Então vamos lá. Máquina térmica é um sistema que retira calor de uma fonte quente, transforma esse calor em trabalho e aquele calor que ele não usou, que não foi convertido em trabalho, ele vai rejeitar numa fonte fria. Mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma fonte quente, tenho aqui a minha máquina e tenho aqui a minha fonte fria. Eu pego o calor desta fonte quente e coloco aqui no meu sistema. Esse sistema vai pegar esse calor e vai converter em trabalho. Ele vai tirar daqui trabalho. Aquilo que ele não consegue converter, ele vai rejeitar para a fonte fria. No ciclo de Carnot, a gente tem esse sistema aqui, ó. Aqui eu tenho uma expansão isotérmica, ou seja, sem variação de temperatura. E aqui eu continuo com uma expansão adiabática, ou seja, sem trocas de calor. Estou expandindo porque o volume está passando daqui e está vindo para cá. Eu estou aumentando o meu volume. Aí ele chega num ponto aqui que ele começa a voltar. Quando ele começa a voltar, eu começo a ter então o processo inverso. Se eu tive aqui uma expansão isotérmica, agora eu tenho uma compressão porque o volume começou a reduzir, compressão isotérmica, e aqui eu tenho outra compressão adiabática. Então ele vai sempre trabalhar entre compressão e expansão, compressão e expansão. É assim que essa máquina trabalha. O Carnot, ele disse o seguinte: a minha máquina é perfeita, é a melhor de todas, ninguém bate ela, então a minha máquina é a referência. Só que a máquina dele só trabalha com temperaturas. Por que ela é referência? Porque ele não considera perdas no processo. E eu preciso considerar perdas? Tenho que considerar. Porque segundo a termodinâmica, nenhum processo acontece sem que eu tenha irreversibilidades, ou seja, sem que eu tenha alguma perda, algum escape no meio do caminho. É como você ter um motor de um carro funcionando sem que aquele calor saia do motor. Não tem como eu prender aquele calor todo dentro do motor e do lado de fora continuar frio, porque eu não estou tendo essa troca. Se eu estou tendo calor saindo, eu estou perdendo. E aquele calor que eu perdi, eu nunca mais consigo colocar de volta. Então eu tenho sempre que considerar essa irreversibilidade, ou seja, esse calor que eu perco. Só que o Carnot diz: a minha máquina não, eu sou o cara, a minha máquina não vai ter isso, a minha máquina é perfeita. Então o Carnot não trabalha com a relação calor e trabalho, ele só trabalha com a relação da temperatura. A temperatura que eu tinha no início e a temperatura que eu tinha no final. Então, quando esse exercício nos pede qual o rendimento máximo da máquina, quando ele fala em rendimento máximo, ele está falando do rendimento de Carnot, é o máximo. Não tenho nenhuma irreversibilidade, não tenho perda nenhuma, não está ninguém fugindo, não tem vazamento, não tem nada. Esse é o máximo. Trabalha com temperatura, temperatura em Kelvin. E é aqui que o povo se mata, porque esquece de fazer a transformação da unidade de temperatura. Então vamos lá. 227 mais 273 Kelvin vai dar 500 Kelvin. Menos 73 mais 273, isso aqui vai dar 200 Kelvin. Agora eu posso passar esses valores para a nossa fórmula. A fórmula do rendimento máximo de Carnot pode ser escrita de duas formas. Temperatura quente menos a fria dividido pela quente, ou 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. Tanto faz, você escolhe qual que você quer, dá no mesmo. Então vamos escolher a mais simples, que é 1 menos. Isso aqui tem que estar entre parênteses, senão a conta não fecha. Fria. Qual que é a temperatura fria? Quem é mais frio, 200 ou 500? 200 é mais frio, então essa é a minha fria. 200 por temperatura quente, isso aqui em Kelvin. Quente é 500. Aí você vai simplificar esse com esse, vai colocar isso na calculadora e vai te dar o valor igual a 0,6 ou 60%. Então o rendimento é máximo, o máximo que essa máquina consegue trabalhar é com 60% de conversão de calor em trabalho. Muito bem, fizemos já a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber qual é o calor que foi recebido da fonte quente para realizar o trabalho. Bom, então a gente vai lembrar de uma relação que existe entre trabalho e rendimento. Por quê?
Porque eu acabei de calcular o rendimento e o trabalho ele me deu já como informação. Então, se eu tenho essas duas, eu só preciso achar a terceira. Lembro dessa relação entre os dois que diz que trabalho é o rendimento vezes o calor recebido. Qual que é o calor recebido? É o calor que vem da fonte quente, porque é uma máquina térmica, então sempre vem calor da fonte quente que vai ser o meu calor recebido. E é esse calor que a gente vai ter que encontrar. Bom, se eu quero achar esse calor, é só isolar. O trabalho continua onde estava e o rendimento passa dividindo. Então, calor vai ser o meu trabalho, que é o 1.800 joules, dividido pelo rendimento, que é 0,6. Lembrando que você nunca traz percentuais para a conta. Por quê? Porque isso aqui eu não tenho como cortar, não tem percentual em cima. E aí eu vou ter uma resposta dividida com percentual. Não dá. Já divide pelo 100 e já traz só o valor, 100 unidades. Isso aqui vai dar um calor igual a 3.000 joules. É o calor que está vindo da fonte quente. Já terminamos a B, agora a gente vai para C. Na letra C, ele quer que a gente encontre qual foi o calor rejeitado na fonte fria. Então, olha só, eu tenho aqui um calor que entra, que é o calor recebido, que vem da fonte quente. E tem um calor que é rejeitado, que vai para a fonte fria. Então, esse aqui é o calor que não quero mais. Então, o meu trabalho, qual vai ser? A relação entre o que está entrando e o que está saindo. Por isso que trabalho é a diferença entre o que entra e o que sai. Essa diferença é o que foi convertido. Então, entrou um cara, converti em trabalho, o que sobrou eu rejeitei. A diferença entre o que entra e o que sai é exatamente o que foi convertido. Então, trabalho é o calor da fonte quente, o calor absorvido, menos o calor da fonte fria, ou seja, o calor rejeitado. Se eu quero saber qual foi o calor rejeitado, basta eu colocá-lo em evidência. Então, eu tenho, ó, trabalho menos, tá positivo passa negativo, calor da fonte quente igual a menos calor da fonte fria. Organizando, a gente tem menos calor da fonte fria igual a trabalho menos calor da fonte quente. Mas eu não quero menos calor, eu quero somente calor. Então, eu pego esse sinal, passo para o outro lado. Calor da fonte fria é menos trabalho mais calor da fonte quente. Calor da fonte fria vai ser trabalho, 1.800, negativo da fórmula, mais calor da fonte quente que a gente já calculou, que é o 3.000. Calor da fonte fria vai ser menos 1.800 mais 3.000, ou 3.000 menos 1.800, vai dar 1.200 joules. Ai, que bonitinho! Está pronto. Simples assim.